Todos podem tomar o vosso assento, louvando, aplaudindo o Senhor. Glória a Deus. As palmas louvam o nome do Senhor. Aleluia. Estava em casa, esses dias que antecederam a esse que estamos, e ali buscando, pedindo ao Senhor que viesse me dar uma direção. Quando tem um tema, a gente procura sempre estar focado naquele tema, no texto, na mensagem. E durante esses dias me apliquei em analisar um pouco mais este livro e conhecer um pouco mais deste profeta que pouco se fala e pouco se sabe. Eu quero dizer aos irmãos que o livro de Joel, ele foi, ele é e ele será sempre um livro presente na vida daqueles que confessam Cristo como seu Salvador. E bem sabemos que Joel, ele entra na mensagem. A Bíblia diz que foi a Joel dirigida uma palavra. A palavra foi dirigida a Joel. Joel então começa a entender, começa a enxergar, começa a ver tudo que o povo de Israel estava precisando, estava sofrendo e o que iria acontecer. Joel, ele passa então a convocar o povo, convoca os anciões, convoca homens, aqueles que estavam casados, aqueles que estavam de lua de mel, convocam todos para vir ao concerto, porque estava sendo anunciado que um grande e terrível acontecimento estava para acontecer. Israel já não estava mais vivendo aquilo que era para ser vivido. Israel não estava mais presente diante de Deus como tinha que estar. E por essa razão, estavam sendo anunciado que algo terríveis estaria para acontecer. Louvado é o nome do Senhor. Mas a Bíblia diz que no meio do povo, a Bíblia descreve que Deus, ele dirige a palavra a Joel. Eu entendo dessa forma, eu entendo que enquanto há um que Deus fala, que Deus mostra, é porque Deus ama o teu povo. É porque Deus quer ainda, aleluia, que aquele povo venha ter um despertar, venha ter um algo a mais. E quando Joel começa a falar com a nação, quando Joel começa a descrever os acontecimentos que estavam para acontecer, ele convoca o povo a se unir, a proclamar um jejum, a proclamar um dia, aleluia, de renúncia, para que aquele mal viesse se afastar, para que, quem sabe, o Senhor viesse se arrepender daquilo que o Senhor estava falando. Queridos, nós vemos que parte do livro de Joel, o Senhor começa a relatar tudo o que iria acontecer, que Israel ia ficar ali como um deserto, que o vinho ia cessar, enfim, as árvores dos frutos iriam ser destruídas, o campo ia estar assolado, ia faltar, aleluia, tudo para eles. Mas começamos também a ver que quando o povo consegue entender o que Joel estava falando, o povo levanta-se em um ato, em uma atitude para mudar essa situação, para dar, aleluia, uma nova direção naqueles fatos e tudo que estava acontecendo. Quando então o Senhor fala que, aleluia, que o Senhor tinha algo a mais para com aquele povo, o Senhor tinha algo a fazer, algo que iria mudar a vida de muitas pessoas, aleluia. Aqueles que estavam, aleluia, quem sabe rejeitados, quem sabe desprezados, iriam ser, aleluia, para muitos surpresa, como nós testificamos no livro de Atos, quando acontece o derramar do Espírito Santo. Mas o Senhor estava falando para você, aleluia, no livro de Joel, para o povo, para você entender, você que não tem, aleluia, credibilidade, você que está esquecido, você que está desprezado, tenho eu uma surpresa, tenho eu algo para fazer, tenho eu um momento, aleluia, contigo que vai surpreender muita gente. O Senhor falava para
o que eu tenho para mostrar. Vocês ainda não viram, vocês ainda não descobriram, vocês ainda não perceberam que o que eu tenho é muito maior, é muito mais forte. O que vocês viveram não é nada daquilo que eu tenho para com vocês. Eu quero nesta noite, irmãos, dizer a você, estava eu buscando, estava eu orando, estava eu pedindo ao Senhor, Senhor, estamos entrando num momento delicado da mensagem, num momento delicado da campanha, onde o Senhor tem falado dos dons, o Senhor tem buscado almas que têm que voltar ao Senhor, para o Senhor encher, para o Senhor derramar. Mas, irmãos, o Senhor falava no meu coração, primeiramente, aleluia, volta para um pouco para trás e vê como é que estava a nação de Israel, como que o povo estava. O povo precisava levantar, o povo precisava se consertar, o povo precisava se examinar, tirar as suas vestes do orgulho, voltar ao pano de saco, aleluia, se vestir, fazer um jejum, e depois as coisas iriam acontecer. Louvado ao nome do Senhor. Esta é uma promessa do Senhor. O Senhor falava, uma promessa minha. Eu fiz a promessa, eu assumo todo o comprometimento, todo o risco, porque eu fiz a promessa. Mas não é só, não é querer o dom, não é só pedir o dom. Exige, como a nossa irmã falou, exige um preço a ser pago, exige uma renúncia, exige um algo a conquistar. E muitas das vezes não estamos conquistando, não estamos, aleluia, preparados para tal dom, para tal coisa. Queremos porque é bonito, porque é diferente, faz de nós uma pessoa diferenciada no meio dos demais, porque temos dom, aleluia, porque Deus, aleluia, derramou em mim o dom da interpretação, e nele não derramou. Queremos, quem sabe, o dom para ser, aleluia, se encher, ser um pouco soberbo. Esta é a palavra que veio no meu coração e não vou correr dela. O Senhor fala, enquanto tiver no coração pensamento, aleluia, de soberba, de orgulho, eu não vou derramar, eu não vou encher, eu não vou deixar a igreja triunfar. Mas no primeiro momento, no primeiro ato que você se entregar, que você reconhecer que aquele dom não vai ser para a sua glória, mas para a glória dele, Deus vai te encher, Deus vai derramar, Deus vai te dar, aleluia, assim como você deseja. Louvado o nome do Senhor. Nós entendemos que foi feita promessa. Quando nós aceitamos Cristo, começamos a fazer parte do povo, começamos a meditar, a ler a palavra, nós entendemos que nós somos, aleluia, herdeiros desta promessa. Essa promessa é para mim, é para os irmãos aqui e para você também. Realmente estar, aleluia, ligado a nós, é para nós. Mas quando, irmãos, eu fui ali no livro de Atos, comecei, aleluia, a meditar naquele texto, na parte em que o Senhor derrama. Os irmãos que estavam ali unidos, que estavam prontos para receber, eles pagaram o preço para receber. Eles estavam, aleluia, abrindo mão de tudo que eles tinham. Eles estavam abrindo mão, aleluia, de tudo, da sua vida. Eles estavam renunciando à sua vida para continuar a obra que o Senhor tinha parado naquele ponto, naquele momento. Aleluia. Quando o Senhor derrama, o Senhor confirma o ministério de cada um e fala, vai. Não foi fácil, a perseguição começou. Bem sabemos como foi ali a igreja primitiva perseguida. Mas houve um derramar, mas houve, aleluia, um revestimento, mas houve, aleluia. Mas houve naquele lugar um trabalhar do Senhor, uma força sobrenatural para com aqueles. E não será diferente para comigo e para com você. Mas nós temos que entender que nós estamos preparados para renunciar àquilo que traz benefício para nós. Porque servir ao Senhor não é difícil. O difícil é nós nos desprender de coisas que atrapalham. O difícil é nós deixarmos aquelas coisas e falar, não, eu vou pagar o preço. O difícil é nós, irmãos, deixar um dia uma roda de churrasco, um
de irmãos fazendo churrasco e falar, eu vou fazer o evangelismo. Aleluia. É difícil. É como foi falado. A carne briga com o espírito briga com a carne. Mas quando você tem essa determinação, o Senhor, Ele vê o seu coração, Ele te chama, Ele acrescenta em você aquilo que precisa para você suportar as adversidades do mundo. O mundo aí fora, aleluia, está louco para nos tragar, mas o Senhor sabe, e o Senhor ainda está no trono, o Senhor ainda está liderando, o Senhor ainda está no governo deste mundo. Muitos falam que o adversário está, aleluia, fazendo o que quer, mas eu quero dizer hoje, nesta noite, neste lugar santo, que o Senhor ainda está no trono, no governo do mundo. Louvado o nome do Senhor. Ele ainda está no governo, Ele ainda não entregou os pontos, Ele ainda não abriu mão, Ele ainda não abriu mão dessas almas que estão aí fora, Ele ainda não abriu mão da nossa vida, porque os dias que Ele abre mão, com certeza o inimigo vai fazer a festa, mas Ele não faz, Ele vai só até onde o Senhor permite, só até mesmo até onde o Senhor permite Ele vai. Louvado é o nome do Senhor. A cada dia que passa, parece que o ano acabou antes. Acho que amanhã, se não for amanhã, depois de amanhã é o mês 9. E o Senhor fala, se Ele não abreviasse o tempo até os escolhidos, não seria salvo. Aleluia. Nós vemos essa campanha de bens. Queremos dons, mas tem um dom que é o dom supremo. Será que nós temos esse dom? O dom do amor? Nós queremos dom, falar em línguas. Nós queremos o dom da revelação. Nós queremos o dom de interpretar. Eu também gostaria de ter todos os dons. Mas o dom do amor, irmãos, é o que tem que prevalecer sobre todos os dons. E tem faltado o amor. Eu falo já cobrando de mim mesmo. Eu estava conversando com a minha esposa dentro de casa. Eu nunca levantei 3 horas da manhã e catei minha esposa e falei, vamos fazer evangelismo. Mas essa hora, 3 horas da manhã, essa hora de sexta, sábado, que estão os jovens aí nos bares, nos bailes do mundo, fazendo aí, entregando a sua vida ao satanismo. É nessa hora, irmãos, que nós temos que levar o folheto, sim. É nessa hora que nós temos que orar, passar, interceder, quebrar, aleluia, toda a maldição que está sendo, aleluia, sobre essas vidas. Nós estamos vivendo um tempo difícil no Evangelho. Mas ainda, assim como Joel, que estava no meio daquele povo, a Bíblia descreve muito sobre o vinho, sobre os ébrios, aqueles que bebiam. Mas assim como Joel estava no meio daquele povo, quem sabe aquele povo estava festejando, estava desligado de Deus. Mas assim, tinha um que tem o nome de Joel pela Bíblia, ele estava ligado a Deus. Eu quero dizer que ainda que o mundo esteja disperso, tem você que está ligado a Deus, e Deus conta com você para poder fazer algo novo, revolucionar, fazer uma diferença. Deus conta comigo, Deus conta com você. Se nós nos negligenciar, se nós, aleluia, se ficar escondido, nós podemos pagar um preço por essas almas. Joel não se ocultou. Joel entendeu quando a palavra foi até ele. Joel entendeu, ele começa então a fazer aquilo que tinha que ser feito. Eu quero dizer que o Senhor cobra, mas assim como o Senhor falou nos versículos à frente, no capítulo 2, no versículo 28, o Senhor tem falado e vai fazer também. Faça a sua parte, porque eu vou derramar. Faça a sua parte, porque eu vou te levantar. Faça a sua parte, porque eu vou te fortificar. E aqueles que estavam, quem sabe, surpresos, vão ficar surpresos, irmãos, como foi feito ali no livro de Atos, como é revelado, como é relatado. Quantas pessoas, somente nem letrado,
te ver e vão dizer, mas quem é ele? Quem é ela? Ele e ela é cidadão do céu. Ele e ela foi separado, foi santificado, foi ungido pelo Deus Altíssimo, pelo Deus Todo-Poderoso. Conversava com meu filho quinta-feira passada, indo para casa depois do culto. Nasceu no coração do meu filho o desejo de se batizar. Olha que lindo. E ele, pai, eu quero falar com você sobre o batismo. Ele está na mocidade e eu falei com ele, está na mocidade, você está batendo lá na banda, na bateria. Aí eu falei, começa a pensar no batismo. Aí passado acho que uma semana ou 10 dias depois, ele falou, pai, eu estava pensando. Nós fomos conversando até lá em casa. E eu falei para ele, sabe o que significa? 3 pontos no batismo. É santificação, regeneração e justificação. É isso mesmo, irmão Márcio? É isso mesmo? Eu quero dizer com isso, irmãos, é que nós somos justificados, santificados pelo Senhor. Somos regenerados. Se nós não entrarmos de uma vez por todas nesses pontos, nós não vamos conseguir alcançar a graça, o derramamento. Se nós não pararmos e entendermos que nós fomos separados, ungidos, escolhidos, num mundo atribuloso, num mundo completamente diferente daquilo que nós vivemos. A realidade do mundo não é a nossa realidade. Se nós não entendemos, nós vamos sofrer. Se nós não entendemos, nós não vamos conquistar o dom. Se nós não entendemos, se nós não pararmos para pensar e falar, mas o que significa isso? O Senhor não vai acrescentar. Você vai ter dom. Todos têm. É bíblico. Todos têm um dom. Nos talentos você vê que o Senhor deu para granjear um. O Senhor deu 3 para o outro, deu 5 para o outro. Todo mundo tem um dom. Agora, granjear não é para todos. Granjear não é para todos. Bom se fosse todos, mas não é para todos. E Deus quer que você granjeie o seu. Deus quer que você lute por mais 3. Deus quer que você lute por mais 5. Deus quer que você faça a diferença. Mas tenha sempre, irmãos, em primeiro lugar, o dom do amor. Não despreze esse dom, porque esse pode ser o primeiro que o Senhor vai requerer de você. Louvado é o nome do Senhor. Eu convido o nosso irmão Leandro a estar ministrando um louvor. Eu quero dizer aos irmãos, eu peço à igreja que se coloque de pé para nós louvar o Senhor. Que os dias são difíceis. Nós estamos passando, louvado é o nome do Senhor, uma decadência espiritual. Uma decadência espiritual. Essa campanha não é por acaso. Eu digo aos irmãos que eu já enterrei alguns bons. Eu digo aos irmãos que por um tempo na minha vida Deus me mostrou coisas grandes, coisas que o homem julga se é real. E eu de um tempo para cá não tenho mais visto, não tenho mais sentido. E durante essa campanha, há 15 dias atrás, quando aqui estive, o pastor Jorge falou que eu estaria pregando no dia de hoje, eu comecei a pensar nos meus dons. Comecei a refletir naquilo que Deus tinha me dado. E confesso aos irmãos, perder é fácil. Você conquistar é difícil. Glória a Deus, irmão. Aleluia. Eu abro mão de tudo que tenho para te servir, Senhor. É a tua vontade, não a minha mais.
adoração. Mas não há outro além de ti, ocupando teu lugar no meu coração. Fiz aliança contigo diante do altar. Não é igual a aliança dos homens, o fogo não consome, ninguém pode quebrar. Fiz esse meu coração o teu olhar, pode provar minha fidelidade a ti. Ainda que tu me peças pra te entregar a minha vida, o meu maior tesouro, por ti eu darei. Abro mão dos teus sonhos, do que a vida me deu. Digo sim pro teu reino e não pro meu eu. Escolhi sonhar os sonhos, escolhi sonhar os sonhos de Deus. Sei que tem ciúme da minha adoração, mas não há outro além de ti, ocupando teu lugar no meu coração. Fiz aliança contigo diante do altar. Não é igual a aliança dos homens, o fogo não consome, ninguém pode quebrar. Fiz assim meu coração, o meu olhar, pode provar minha fidelidade a ti. Ainda que tu me peças pra te entregar a minha vida, o meu maior tesouro, por ti eu darei. Abro mão dos teus sonhos, do que a vida me deu. Digo sim pro teu reino e não pro meu eu. Escolhi sonhar os sonhos, escolhi sonhar os sonhos de Deus. Abro mão dos meus sonhos, do que a vida me deu. Digo sim pro teu reino e não pro meu eu. Escolhi sonhar os sonhos, escolhi sonhar os sonhos de Deus. Escolhi sonhar os sonhos, escolhi sonhar os sonhos, escolhi sonhar os sonhos de Deus, de Deus.